Fala, meu povo, minha pova, minha gente. Saudade é mato. Nossa, olha, espinha, barba grande. Gente, muita saudade de vocês, ministério. Fico aqui, né, só acompanhando o grupo. Todo dia um fala que sai do grupo, eu vou acabar saindo. Tô zoando. É, a Karina me mandou, né, um áudio de 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, gente, era 9 minutos. Ela mandou um áudio de 9 minutos falando, pedindo para me levar a palavra sábado e tal, né? Eu falei, Karina do céu, um áudio de 9 minutos, eu pensei que já era a palavra de sábado, entendeu? Assim, eu vou tentar muito chegar em 9 minutos, mas tomara que ultrapasse, sabe? Só para ter o prazer de receber um vídeo e baixar um vídeo de 9 minutos. Sim, mas tomara que passe. Porque, gente, áudio de 9 minutos, nossa Deus, o Wi-Fi pensou assim, não, velho, 9 minutos menos, ô, liga aí, velho. Não, sério mesmo, vou baixar isso, não, liga aí, na moral. 9 minutos. Difícil, difícil, sabe? Assim, hora aí intercede, porque foi uma batalha muito grande, sabe? Perdi quase o dia ouvindo áudio. 9 minutos é o dia, assim, quase, né? Um áudio de 9 minutos. Meu Deus do céu. Mas glória a Deus pela vida da Karina, pelos áudios de 9 minutos que ela manda. E é a Karina, né, gente? É a Karina, né? Ela pediu pra mim fazer esse vídeo, né? Pra trazer aqui hoje. Ela falou um áudio, mas eu vou fazer um vídeo só pra pesar mais. Trazer hoje aqui, né? A palavra no ensaio. Eu poderia falar, né, sobre outras coisas, por exemplo, sobre o chocolate que desceu um chocolate sobre o ministério, gente. Mas é um chocolate que desceu que só Jesus para segurar, tá? Meu Deus do céu, forte. Quem pegou, pegou esse chocolate. Mas eu vou falar sobre a vontade de Deus, né? E o texto que eu vou ler está em Atos, capítulo 13, versículo 36. E 13, né? Atos 13, versículo 36. Tá assim. E Paulo disse, ainda, na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. E depois morreu e foi sepultado ao lado de seus antepassados. Tem algumas versões, provavelmente, aí de vocês aí, Bíblias diferentes, deve estar escrito no lugar de planos, deve estar escrito vontade de Deus na sua geração. E é sobre isso que eu quero falar, sobre vontade de Deus, sobre plano de Deus, né? A gente sabe que a vida de Davi é referência para todos nós cristãos, né? Porque um menino tão novo foi ungido rei e Deus já tinha visto algo muito diferente de Davi. Tanto é que a Bíblia chama Davi e fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente para e pensa, né? Que a gente sempre pega aquele lado nosso que julga e fala, como que Davi pôde ser um homem segundo o coração de Deus, né? É um cara que matou, adulterou, a gente fala, como que esse cara pode ter sido o maior rei de Israel, né? E a gente vê isso muito, né? Facilmente lá nos Salmos, depois que ele se arrepende, ele escreve aqueles salmos assim, rasgando a alma, rasgando o coração, que ele fala, contra ti somente pequei, Senhor, só contra o Senhor eu pequei. Ele tinha pecado contra Betseba, que ele adulterou com ela, pecou contra Urias, que ele mandou matar, e ainda depois Natan veio e falou, Davi, esse homem é você. Deu aquela dura em Davi, né? Mas ele sabia que o maior pecado dele foi desobedecer a Deus, foi desrespeitar a lei de Deus. Ele fala nos salmos que ele escreveu, falando sobre o arrependimento dele, né? Então ali a gente vê o coração de Davi. Não no ato dele, mas o coração dele depois, falando tudo aquilo que ele diz, rasgando o coração diante de Deus. A gente conseguiu ter noção de quem era Davi. E vamos falar antes, né? Vamos falar um pouco o que é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Só pra gente começar, vontade de Deus é diferente do que a gente está acostumado a ouvir nas músicas, né? Tipo, eu quero estar no centro da sua vontade. Diferente disso, não existe especificamente o centro da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Porque se eu falar que existe o centro da vontade de Deus, então existe a zona periférica, né? Aquelas áreas mais fora do centro. Existe o norte, o sul, existe, né, outros pontos além do centro. Então, não existe o centro da vontade de Deus. Existe vontade e existe não vontade de Deus. Ou você faz ou você não faz. Ou você está fazendo ou você não está fazendo. Ou você vive ou você não está vivendo.
E, e sabe, quando você caminha na vontade de Deus, as coisas de Deus acontecem dentro do tempo dele, nas coisas dele. E quando você caminha na sua vontade, normalmente é do seu jeito. E aí, tipo assim, um retrato é fácil. Um é mais suave, um é mais bem cuidado, o outro é mais quebrado, o outro é mais destruído. Quando a gente caminha com Deus, Ele cuida, Ele que provê. A gente não sabe, a gente só sabe o destino, né? Tipo, você coloca no GPS, vai aparecer lá, né, tantos quilômetros, você não sabe nada do caminho, você não conhece a rua, você não conhece nada, né? Então, assim, é muito. A vontade de Deus é mais ou menos isso. A gente sabe para onde a gente tem que ir, a gente sabe onde a gente vai chegar, a gente não sabe nada sobre o caminho. E ele também não fala nada, né? Só fala, pode vir que vai dar nós. E aí a gente vai, acontece milhares de coisas, mas a gente chega. E sobre essas milhares de coisas que acontecem, eu quero falar também sobre algo que aconteceu comigo, né? Eu saí do Brasil no dia 26, né, na madrugada do dia 26 do mês 4, 26 de abril. E aí, né, eu chegaria aqui na Itália no dia 27. E quando eu fui embarcar, né, eu cheguei no aeroporto, é, quando eu fui entrar no avião, a minha poltrona tinha sido ocupada, né? Aí o pessoal foram e providenciaram um outro voo para mim. Aí devido a isso eu fiquei 2 dias no Rio, né? E voei só no dia 28. Explicaram um monte de coisa lá do erro que aconteceu. Foi muito bom que eu fiquei, né, 2 dias assim no Rio de Janeiro lá, conhecendo Copacabana. Foi legal, foi bem legal. Né? E depois que eu saí do hotel ali, né, eu cheguei, falei, cara, meu voo é 4 horas, eu saí do hotel 11, né, tipo, que eu vou dar mole. Tipo assim, cheguei cedaço lá já, assim, tipo, 600 aqui pra vocês verem hoje, deixa eu ir embora. E então, assim, quando eu cheguei, tudo aquilo tal, na hora que o avião começou a sair, eu falei, mãe, tô chegando, agora eu tô. E aí, de repente, sentou uma menina do meu lado, na verdade, uma moça, e ela começou, né, a falar, né, sobre o que ela foi fazer no Brasil. Ela vive na Suíça, mora na Suíça e foi no Brasil falar, fazer um curso, assim, não era um curso, ela era da área dela já que ela faz socioeducação e aí ela foi trabalhar num serviço social aí numa ONG no Brasil, lá na Bahia. Ficou 22 dias, se não me engano, na Bahia. Mas ela falou assim que o objetivo dessa viagem dela era descobrir a vocação dela. Eu falei, eu entendi. Você saiu lá da Suíça para vir no Brasil fazer trabalho socioeducativo, né? Quase uma missionária. E veio saber qual que é a sua vocação. Eu falei, não, então tá bom. Aí o voo era longo, 9 horas de viagem, a gente veio conversando, a gente veio conversando. Depois de muito conversar, sabe, eu comecei a falar com ela coisas sobre vocação e sobre a vocação de Deus para a vida dela. Uma pessoa que eu nem conheci, que nunca tinha visto antes. Sabe, e no final daquela conversa, ela, com o semblante muito assustado, assim, pôs a mão na cabeça e ficou falando: cara, quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu lembro dessas palavras, porque enquanto ela falava isso, Deus me mostrava exatamente por que ele mudou o meu voo. O porquê eu não voei dia 26 e por que eu voei dia 28. Era da vontade de Deus eu estar naquele avião no dia 28 para falar para aquela moça que foi no Brasil saber da vocação dela. Ela foi buscar uma resposta e na volta Deus deu essa resposta para ela sobre a vocação dela. E cara, foi lindo, foi loucura. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem noção do que o Senhor pode fazer, sabe? Se a gente ficar disposto a fazer a vontade de Deus. Então, assim, não só baseado na vida de Davi, mas a nossa também, a gente sabe que Deus nos chamou para fazer a vontade dele, né? Não só naquela coisa, sabe, de não beber, de não dar droga, de não ir para festa, só daquela coisa muito clichê, não. Eu tô falando em tudo, sabe, em todos os momentos, todo dia, diante da gente, diante da nossa vida, a gente tem a oportunidade de fazer a vontade de Deus. É quando o seu amigo lá na escola xinga ou faz uma atitude nada cristã e você tem um posicionamento cristão totalmente diferente. Aqui, né, o pessoal tem muito costume de falar blasfêmia. Eles têm um costume de falar blasfêmia contra Deus. É como se estivesse realmente xingando Deus, que eles colocam um palavrão na frente e depois colocam, né, Deus. E
E é muito normal, né, deles estar nessa assim, sabe? E quando eles veem você falando de Deus, os caras ficam tipo assim, né? E aí, tipo, fica notória, assim, aquela diferença, sabe? Mas não só prática, assim, não só na fala, mas também no dia a dia. Mas por quê? Porque a gente tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Mas voltando para Davi, o que mais me fascina em Davi é que a Bíblia diz que, vamos lá no 36 de novo, na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Cumpriu os planos de Deus. Gente, isso aqui me deixa muito doido, me fascina demais da conta. Imagina você, sabe, acabar de viver tudo que você tinha vivido na Terra e aí Deus falar acerca de você, tipo, você cumpriu o meu plano na sua vida. É muito fácil, sabe, a gente vir aqui e estudar, né, vir aqui na Terra para estudar, para ganhar dinheiro, para casar, formar família e tal. Mas imagina acaba tudo isso aí, sacou? Será que no final de tudo isso, quando acabar tudo lá, quando Paulo falar, né, quando Paulo falava, né? Tipo, chegar a nossa vez de falar que a gente combateu o nosso bom combate, sabe? E quando for a nossa vez de falar, eu combati o bom combate, será que você pode bater no peito e falar, pô, combati, eu corri a carreira que me foi proposta, eu fiz tudo aquilo que eu fiz. Eu vivi todos os planos de Deus na minha vida. Viver todos os planos de Deus. Gente, não tem outro meio. Você só vai conseguir viver os planos de Deus na sua vida se você fazer a vontade de Deus. Nossa, que revelação. Sabe, é óbvio, é muito óbvio. Tipo assim, se você não faz a vontade de Deus, se você não caminha na vontade de Deus, você não vai conseguir cumprir todos os planos de Deus para sua vida. Cara, eu quero muito viver todos os planos de Deus para minha vida. Porque eu provei de um pouquinho só, sabe, do plano de Deus para minha vida, da vontade de Deus. E já foi assim, estrondoso a forma que ele mexeu comigo, a forma que trabalha em mim. Então imagina a gente poder viver todos os dias, poder viver a nossa vida para Deus, poder viver uma vida com Deus. Então assim, que essa palavra possa invadir o seu coração e você entender que você está aqui para fazer a vontade de Deus. Aí você fala, ah, Dá, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Normalmente não vai vir um anjo do céu te entregar uma mensagem, não vai vir um WhatsApp falando, pá, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente já sabe, sim, só para iniciar, né? E a gente já sabe que o que é certo, o que é errado, o que o cristão tem que fazer, o que o cristão não tem que fazer. Só que às vezes a gente fica assim, ah, mas e para mim entrar nesse trabalho? E para mim entrar nesse relacionamento? E para mim entrar nesse curso? Eu quero saber se é da vontade de Deus. Vamos dar um exemplo. Ah, eu falei do GPS. Vamos falar do GPS de novo aqui. O GPS. Você vai lá pro Rio de Janeiro, você não conhece o Rio de Janeiro. Não vou piorar o negócio. São Paulo. Gigante. Você não conhece São Paulo. Você nunca foi em São Paulo. Você chega lá, você pega o aplicativozinho, né? O Waze, por exemplo. E coloca lá no aplicativo o endereço. Aí aparece lá 30 minutos e vai te dando a direção. Aí ele fala com você assim, vira à direita. Você vira. Vira à esquerda. Você vai lá e vira de novo. Você sabe se é da vontade de Deus? Não, mas por que você está virando? O aplicativo está mandando eu virar. Então, assim, Deus, ele sempre nos dá a direção. Só que aí, quando Deus fala, a gente sabe. Eu não sei se é da vontade de Deus. Aí o aplicativo fala, você vira, né? Aí Deus fala, não sei se é da vontade de Deus. Não, ele falou, só que eu não sei se é da vontade dele, né? Porque eu não sei, né? Então, assim, cara, as coisas de Deus ele é muito mais prático, muito mais simples do que a gente pensa. A gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente sabe o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Sabe, tipo, eu nem acredito muito que existe esse lance, por exemplo. Ah, existe uma pessoa específica pra mim, que quando essa pessoa chegar eu vou saber que é da vontade de Deus, sabe? Tipo, vai descer, né? Barnabé, Tiago, os caras tudo pra te avisar que é da vontade de Deus, sabe? Eu acredito que Deus, ele direciona a gente, eu acredito na vontade de Deus, quando você caminha nela, ele te guia. E o que não for para ser, ele tira, e o que for para ser, ele coloca. Ele te alinha, ele te dá a direção. Quando você está fora, ele te chama para perto, ele te chama para o propósito. Sabe? Então, se você caminha com Deus, você não vai ter muito problema em saber qual é a vontade de Deus. Agora, se você não caminha, você começa a caminhar, é normal que você tenha essa dúvida. Mas aí a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a Bíblia para nos dar essa direção. Então, assim, gente, vamos viver a vontade de Deus, vamos ver o plano de Deus, sabe? Vamos ser carta viva mesmo, sabe? Levar Jesus com toda a intensidade no nosso ser, levar ele para onde a gente for, levar ele para onde a gente chegar,
que ele possa ser a nossa bandeira, que a palavra, que Jesus e o Evangelho seja a nossa bandeira. Sabe, a palavra de hoje é essa, né? Já tem 15 minutos, mais de 9, glória a Deus. Mas quero dizer que eu tô muito com saudade de vocês, muito saudade mesmo. E falar que eu amo muito vocês, né? E Céu Azul é nosso. Beijo. Amo muito vocês. Fique com Deus. Amém, amém, amém.